Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Números capítulo 25. Israel estabeleceu-se em Sitim. O povo se entregou à prostituição com as filhas de Moabe. Estas convidaram o povo para o sacrifício dos seus deuses. O povo comeu e prostrou-se diante dos seus deuses. Estando Israel assim ligado com Baal de Fegor, a ira de Yahvé se inflamou contra Israel. Yahvé disse a Moisés: Toma todos os chefes do povo, empala-os em face do sol para Yahvé. Então a ira ardente de Yahvé se afastará de Israel. Moisés disse aos juízes de Israel: Mate cada um aquele dos seus homens que se ligaram ao Baal de Fegor. Eis que chegou um homem dos israelitas, trazendo para junto de seus irmãos uma madianita, sob os próprios olhos de Moisés e de toda a comunidade dos israelitas que choravam à entrada da tenda da reunião. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da comunidade, tomou uma lança, seguiu o israelita até a alcova, e lá transpassou pelo ventre, juntamente com a mulher, e a praga que feria os israelitas cessou, e morreram dentre eles 24.000 devido à praga. E Yahvé falou a Moisés e disse: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, fez cessar a minha ira contra os israelitas, porque entre eles foi possuído do mesmo zelo que eu. Por isso, no meu zelo, não destruí os israelitas. Por essa razão, eu afirmo: dou-lhe a minha aliança de paz. Será para ele e para a sua descendência, depois dele, uma aliança que lhe garantirá o sacerdócio perpétuo. Em recompensa do seu zelo pelo seu Deus, poderá realizar o rito de expiação pelos israelitas. O israelita morto foi morto com a midianita. Se chamava Zambre, filho de Salo, príncipe de uma casa patriarcal de Simeão. A mulher, a madianita, que foi morta, se chamava Cosbe, filha de Sur, que era chefe de um clã de uma casa patriarcal em Madiã. Yahvé falou a Moisés e disse: Assaltai os madianitas e fere-os, pois foram eles que vos assaltaram por seus artifícios contra vós, no caso de Fegor e no problema de Cosbe, irmã deles, filha de um príncipe de Madiã, aquela que foi morta no dia da praga surgida devido ao problema de Fegor. Finéias matou o desobediente e Deus se agradou. Olha, Finéias tem o mesmo zelo que eu. Ah, então nós vamos pegar, vamos lá, vamos matar o nosso próximo. Não, não, mas ele errou, ele pecou contra Deus. Não. O que foi que Jesus disse? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai o teu próximo. Ah, então, peraí. Mas e agora? As pessoas se rebelam, falam um monte de coisas contra Deus? Calma, Jesus está no julgamento. Tudo está nas mãos dele. Eu não tenho que fazer nada. Se eu acho que algo está errado, o que eu faço? Apresento a Jesus e deixo agora que ele se encarregue de fazer o resto. Então, assim como Finéias tinha o mesmo zelo que Deus, agora nós temos que ter o mesmo zelo que Jesus. Números, capítulo 26. Depois dessa praga, Yahvé falou a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Disse: Fazei o recenseamento de toda a comunidade dos israelitas, segundo suas casas patriarcais, todos aqueles que têm de 20 anos para cima, aptos para o serviço militar em Israel. Portanto, Moisés e Eleazar, o sacerdote, os recensearam nas estepes de Moabe, junto do Jordão, em direção a Jericó, conforme Yahvé ordenou a Moisés e aos israelitas quando saíram da terra do Egito, homens de 20 anos para cima. Ruben, primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, o clã Enoquita, de Falo, o clã Faluíta, de Esrom, o clã Esronita, de Carmi, o clã Carmita. Esses eram os clãs rubenitas, formavam um total de 403.730 recenseados. Os filhos de Falo, Eliabe, os filhos de Eliabe, Namuel, Datã e Abirã.
Estes são Datã e Abirã, homens de destaque na comunidade que se sublevaram contra Moisés e Arão. Estavam na companhia de Coré quando este se sublevou contra Yahvé. A terra abriu a boca e os devorou, assim como Coré pereceu igualmente este grupo, quando o fogo consumiu os 250 homens. Foram eles um sinal. Os filhos de Coré, contudo, não pereceram. Os filhos de Simeão, segundo os seus clãs, de Namuel, o clã Namuelita, de Jamim, o clã Jaminita, de Jaquim, o clã Jaquinita, de Zara, o clã Zaraíta, de Saul, o clã Saulita. Esses eram os clãs simeonitas, formavam um total de 22.200 recenseados. Os filhos de Gade, segundo os seus clãs, de Sefom, o clã Sefonita, de Age, o clã Agita, de Suni, o clã Sunita, de Osni, o clã Osnita, de Eri, o clã Erita, de Arode, o clã Arodita, de Areli, o clã Arelita. Esses eram os clãs dos filhos de Gade, formavam um total de 40.500 recenseados. Os filhos de Judá, e Onã, e Onã morreram na terra de Canaã. Dos filhos de Judá saíram os clãs de Sela, o clã Selaíta, de Farés, o clã Faresita, de Zaré, o clã Zareíta. Os filhos de Farés foram de Esrom, o clã Esronita, de Amul, o clã Amulita. Esses foram os clãs de Judá. Formavam um total de 76.500 recenseados. Os filhos de Issacar, segundo os seus clãs, de Tola, o clã Tolaíta, de Fua, o clã Fuaíta, de Jazube, o clã Jazubita, de Senrom, o clã Senronita. Esses eram os clãs de Issacar, formavam o total de 64.300 recenseados. Os filhos de Zabulon, segundo os seus clãs, de Sarede, o clã Saredita, de Elon, o clã Elonita, de Jalel, o clã Jalelita. Esses eram os clãs de Zabulon, formavam o total de 60.500 recenseados. Os filhos de José, segundo os seus clãs, Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés, de Maquir, o clã Maquirita, e Maquir gerou a Galaade, de Galaade, o clã Galaadita. Estes são os filhos de Galaade, de Gezer, o clã Gezerita, de Eleque, o clã Elequita, de Asriel, o clã Asrielita, Siquém, o clã Siquemita, Semida, o clã Semidaíta, Éfer, o clã Efrita, Salfaade, filho de Éfer, não teve filhos, mas apenas filhas. Estes são os nomes das filhas de Salfaade: Maala, Noa, Egla, Melca e Tersa. Esses eram os clãs de Manassés, formavam o total de 52.700 recenseados. Estes são os filhos de Efraim, segundo seus clãs: de Sutala, o clã Sutalaíta, de Bequer, o clã Bequerita, de Teem, o clã Teenita. Estes são os filhos de Sutala, de Herã, o clã Eranita. Esses eram os clãs de Efraim, formavam um total de 32.500 recenseados. Esses eram os filhos de José, segundo os seus clãs. Os filhos de Benjamim, segundo os seus clãs, de Bela, o clã Belaíta, de Asbel, o clã Asbelita, de Airã, o clã Airamita, de Sufã, o clã Sufamita, de Ufã, o clã Ufamita. Bela teve os filhos Arede e Naamã, de Arede, o clã Aredita, de Naamã, o clã Naamanita. Esses eram os filhos de Benjamim segundo os seus clãs, formavam o total de 45.600 recenseados. Estes são os filhos de Dan segundo os seus clãs, de Suã, o clã Suamita. Esses eram os filhos de Dan segundo os seus clãs. Todos os clãs suamitas formavam o total de 64.400 recenseados.
Os filhos de Azer, segundo os seus clãs. De Gêmina, o clã Geminaíta. De Jesui, o clã Jesuíta. De Beria, o clã Beriaíta. Dos filhos de Beria, de Eber, o clã Eberita. De Melquiel, o clã Melquielita. O nome da filha de Azer era Sala. Esses eram os clãs dos filhos de Azer, formavam o total de 53.400 recenseados. Os filhos de Neftali, segundo os seus clãs, de Jaziel, o clã Jazielita, de Guni, o clã Gunita, de Jezer, o clã Jezerita, de Selém, o clã Selemita. Esses eram os clãs de Neftali, repartidos segundo os seus clãs. Os filhos de Neftali formavam o total de 45.400 recenseados. Os israelitas eram, portanto, 601.730 recenseados. Yahvé falou a Moisés e disse: a estes a terra será distribuída em herança segundo o número dos inscritos. Aquele que tem um número maior, tu darás uma propriedade maior. E aquele que tem um número menor, tu darás uma propriedade menor, a cada um a sua herança, em proporção ao número dos seus recenseados. Todavia, a divisão da terra se fará por meio de sortes. Segundo o número dos nomes das tribos patriarcais, se receberá a herança. A herança de cada tribo será repartida por sortes, tendo em conta o maior ou menor número. Deus é detalhista e justo. Se eu der o menor para o maior, falta espaço. Se eu der o maior para o menor, vai sobrar espaço. Então, tudo de acordo com o tamanho, com a quantidade, tudo certinho. E Deus tem exatamente o que você precisa, nem mais nem menos. Estes são os levitas recenseados segundo os seus clãs. De Gerson, o clã Gersonita. De Caate, o clã Caatita. De Merari, o clã Merarita. Estes são os clãs levitas. O clã Lobinita, o clã Hebronita, o clã Moolita, o clã Musita, o clã Coreita. Caate gerou Anrã. A mulher de Anrã se chamava Jocabede, filha de Levi, que lhe nasceu no Egito. Ela gerou para Anrã Arão, Moisés e Maria, irmã deles. Arão gerou Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando levavam um fogo irregular perante Yahvé. Ao todo foram recenseados 23.000 homens da idade de 1 mês para cima, pois não haviam sido recenseados com os israelitas, não tendo recebido herança no meio deles. Esses foram os homens que Moisés e Eleazar, o sacerdote, recensearam, sendo que ambos fizeram o recenseamento dos israelitas nas estepes de Moabe, junto do Jordão, na direção de Jericó. Nenhum deles estava entre aqueles que Moisés e Arão, o sacerdote, haviam recenseado, ao numerarem os israelitas no deserto do Sinai, pois Yahvé dissera a respeito deles: todos estes morrerão no deserto, e não ficará nenhum, à exceção de Caleb, filho de Jefoné, e de Josué, filho de Num. Devemos ter muita atenção aos detalhes bíblicos para ter um entendimento correto e verdadeiro. Deus disse que só Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num, entraram na terra prometida. Mas, como nós vimos aqui atrás, um pouco antes, o que ele fala? Os filhos de Coré, contudo, não pereceram. Os filhos de Coré não pereceram quando a terra se abriu, engolindo os rebeliados, aqueles que fizeram rebelião contra Arão, contra Moisés. Então, prestar muita atenção. Por isso que lá em Salmos, há Salmos dos filhos de Coré. Por que filhos de Coré? Porque eles sobreviveram quando a terra se abriu.